Professor, eu posso tentar gravar aqui. Ah, não, aí começou a gravar. Eu comecei a gravar aí pro senhor, professor, mas se você quiser, eu paro agora. Eu só tava fazendo um teste e começou do nada. Ótimo, ótimo. Eu não estava sabendo, estava tendo problema. Aí, ótimo que você fez Mas isso. aqui, Fez isso? é só você ir nos 3 pontos, aí vai aparecer um tanto de opção, mostrar a configuração, desativar vídeo, aí você vai ter lá a opção de gravar. Eu sei, mas sabe o que aconteceu? Qual que é o seu nome? Gustavo. Ô, Gustavo, quando eu fazia isso, aí vem lá, na parte de baixo, teclado numérico, iniciar gravação, encerrar reunião, né? Neste iniciar gravação, estava apagado. Eu clicava ali, a mesma coisa que nada. Ó, estranho. Agora que você iniciou, eu abri aqui, o iniciar gravação não está mais apagado. Que engraçado. Bem, mas já está gravando, né? Isso é o que importa, então. Hoje temos quantas pessoas na sala? 20 pessoas. Mas então ontem não, né? Na última aula, nós não completamos aquelas ideias sobre as leis de Newton, na forma daquelas questões, né? Vamos completar e depois vamos para os exercícios que eu marquei. Como que vocês foram nos exercícios? Tiveram problemas? Acharam fáceis? Acho que deu para ir, professor. Achei o 37 meio complicado. Qual? O 37. Ele fala sobre o que eu não lembro. É Davi que está falando? Isso. Sobre a caixa. Os dois caras empurrando a caixa. Esse eu acho tranquilo. Gente, eu estou tendo. Agora eu não compartilho. Ah, está aqui, ó. Professor, Oi. você quer que eu pare a gravação e você comece a gravar? Porque eu não sei se tem que mandar link, esses trem depois. Ou se você consegue, ou se só aparece na equipe. Não, eu acho que a gente consegue. Eu acho que a gente consegue. Ah, tá. Mas se você quiser que eu pare e você olha aí se consegue, você me fala. Você já começou, vamos embora. Está gravando de qualquer forma, né? Aí depois, automaticamente, se não me engano, cai no chat. E ali, automaticamente, todo mundo tem o link das. Tem tudo ali que precisa, tudo igualmente. Ok? Se por acaso isso não acontecer, não vier para mim, eu te peço. Eu peço aqui no chat, você manda para mim, para o meu e-mail, o link, ou o que for. Beleza. Então, falou. Mas então vamos lá. Vocês estão vendo essa tela aqui que eu estou passando o mouse? Então, Isto. Vocês estão vendo aí o PowerPoint. Então, continuando com as questões, a última que nós tivemos foi aquela, né? O passageiro no interior do ônibus, ele, de repente, uma bola que estava parada lá no chão do ônibus começa a se mover ali para trás, tal. O que está acontecendo com o ônibus? Mais facilmente a gente vê das duas uma. Ou o ônibus está acelerado horizontalmente, no plano, ou o ônibus está com velocidade constante mesmo, subindo um plano inclinado. Mas aí, trabalhando a física, né, desse problema, nós vimos que a tensão no cabo de um pêndulo, se o ônibus está acelerado, mesmo na horizontal, vai ser maior do que a tensão no cabo do pêndulo se o ônibus estiver subindo o morro com velocidade constante. Não vou entrar mais em detalhes, nós já vimos. Mas aí, na Grécia Antiga,
Alguns pensavam que o estado natural dos objetos fosse o repouso, de modo que os objetos buscariam seu estado natural, ficando em repouso quando soltos. Explique por que essa visão pode muito bem parecer plausível no mundo atual. Fala aí, gente. Alguém fala aí. Por quê? Se eu disser para vocês atrito, ajuda vocês a entenderem isso? Mas o fato, gente, é o seguinte: o Aristóteles ele não viu que na natureza existe esse negócio que nós chamamos de força de atrito. Ele passou por cima disso. Não entendeu. Se a gente não entende que existe na natureza força de atrito, aí então a gente acaba pensando igual o Aristóteles. Uma mesa que eu empurro, a mesa só vai se mover se eu estou fazendo uma força sobre ela. Se eu paro de fazer essa força, ela gradualmente perde a sua velocidade e para. Ou seja, se a gente desconhece que na natureza existe essa tal de força de atrito, a gente vai pensar igual a Aristóteles. Tendência natural dos corpos é o repouso. Se não tiver algo que tende a movimentar esse corpo, a tendência dele é parar. Então, por que isso pode muito bem parecer plausível no mundo atual? Pode parecer plausível se nós desconhecemos, ou, né, se nós não consideramos a existência das forças de atrito. Aí, então, força de atrito age sempre tendendo a colocar dois corpos que atritam com velocidade zero, duas superfícies que atritam com velocidade zero. Ô, gente, tudo bem? Me dá um retorno aí. Alguém fala, ok, professor. Não entendi, professor. Mas pelo menos vocês estão me ouvindo, né? Ok, professor. Ok. Estamos te ouvindo. Vamos sim, professor. Por que a Terra é considerada um sistema de referência apenas aproximado? Por que a Terra é considerada um sistema de referência apenas aproximado? Ô, gente, bem, primeiro, aquilo, né? Quando a gente fala em sistema de referência, a gente tem que falar dentro de vamos dizer, de certos aspectos, ou seja, num contexto, por exemplo, numa escala. Então, dentro de uma escala aí, vamos dizer, de metros, ou até mesmo dezenas de metros, eu posso tratar o movimento de um projétil como estando num referencial inercial, tomando a superfície da Terra como a referência. Mas se eu já vou fazer, por exemplo, um lançamento, vamos dizer, daqui para a Lua, vamos já exagerar, né? Então, vamos daqui para a Lua, aí já não é mais assim. A gente já não pode considerar a Terra um referencial inercial. Por exemplo, a Terra está girando em torno do Sol. Ela está acelerada em relação ao Sol. Tem aquela força que nós falamos aí, né? Força centrípeta, que está sempre puxando a Terra na direção do Sol. Terra, se o Sol for um referencial inercial, então, pelo fato da Terra estar acelerada em relação a esse referencial inercial, a Terra já não é mais um referencial inercial. Mesma coisa, né? Se nós considerarmos a Terra como referencial inercial, a Lua, por exemplo, a Lua está se movimentando em relação à Terra, à superfície da Terra, né? Então, se a gente considerar a Terra um referencial inercial, a Lua já não vai poder ser um referencial inercial. E por aí vai.
Olha, mas vamos lá. O que eu acho importante vocês saberem é o seguinte: não existe referencial inercial absoluto. Não existe referencial inercial absoluto. Não existe um referencial no universo que a gente possa falar, aquele corpo está com velocidade zero em relação a esse referencial, então aquele corpo, realmente, aquele corpo está parado, aquele corpo está em repouso. Ele é um referencial absoluto, né? Então, não existe isso. Se você quiser, vamos dizer, aquele referencial que mais se aproxima do referencial absoluto que nós temos, são aqueles objetos muito distantes, aquelas galáxias muito distantes. Quanto mais distante for um objeto, mais nós podemos considerar aquele objeto um referencial inercial absoluto, entre aspas. Né? Professor, Oi. o universo, eu não poderia falar que ele é um referencial, não? O universo? Não, deixa eu entender, olha aqui, deixa eu entender o que você está me perguntando. Você deve estar pensando justamente isso, que o universo é uma coisa estática. Seria isso? E não é. Sabe? Não é uma coisa estática. O universo é muito dinâmico, tal. Mas, independente disso, veja você, o universo, qual que seria? Teria que ter um referencial, algo que você poderia falar, afixar os seus eixos A, X, Y, Z, um corpo, por exemplo, que você poderia falar, ali é a velocidade zero do universo. Esse ponto aí está no referencial absoluto, que seria um referencial inercial. Né? Que corpo seria este? Vamos pensar aqui, que corpo seria esse? O nosso Sol ele está se movendo em relação à galáxia. Então tá. Então não é o Sol, ele está acelerado, né? Está se movendo aí. Um dos movimentos dele é justamente de rotação em torno do centro da galáxia. Então a gente poderia falar, não, então o Sol não é um referencial inercial, mas a galáxia é. Mas aí a galáxia também está se movendo em relação. As galáxias se juntam em aglomerados de galáxias, está se movendo em relação ao centro de massa deste aglomerado, que a gente poderia falar que seria o inercial. E por aí vai. Os aglomerados de galáxias se reúnem no superaglomerados de galáxias, que também, todos eles têm movimento. O universo, uma das questões básicas do universo é justamente o movimento. O equilíbrio do universo está justamente em relação ao movimento e à gravidade. Depois, um outro dia, a gente conversa sobre isso. Mas o que nós podemos considerar como referencial mais próximo do inercial seria o que a gente consegue ver mais distante. Seria lá um quasar, né? Ou uma galáxia. Vou colocar uma galáxia muito distante. Não existe referencial inercial absoluto. Até uns tempos atrás, o pessoal pensava que poderia existir. Não sei se vocês já ouviram falar no tal de éter. O éter, o que o pessoal acreditava, era um meio que interpenetrava tudo. Tudo. Ele seria responsável, dentre outras coisas, por explicar da luz, né, sair lá de uma estrela e chegar até aqui em nós. A luz tem características ondulatórias, né, nós sabemos disso. Tal. E o pessoal costumava pensar, embora já houvessem teorias que mostrassem que não havia essa necessidade, as equações de Maxwell, por exemplo, seria o equivalente às leis de Newton no eletromagnetismo. Mas o pessoal pensava que
a propagação de uma onda luminosa necessitaria do meio, e esse meio também seria o éter. Hoje nós sabemos, né, uma das teorias para explicar a onda luminosa é a teoria eletromagnética. Campo magnético variando induz a existência de campo elétrico na direção perpendicular, que também variando leva a campo magnético, e variando leva a campo elétrico, e por aí dá-se a propagação da luz com a onda eletromagnética. Então, o pessoal pensava no éter, que era aquele referencial, que talvez quando você falou aí, o universo, né? Qual que é o referencial do universo? Tal. Então, que esse éter poderia ser tomado como referencial inercial absoluto. Mas depois nós vimos que, primeiro, não existe esse éter. E segundo, pelo que Einstein, por exemplo, nos mostrou, essa ideia do éter é uma coisa completamente supérflua. Ou seja, não serve para nada para se montar as teorias da física. Então é isso. Não existe referencial inercial absoluto. O referencial pode ser bom dentro de certos limites, como absoluto. Mas já dentro de outros limites, já não dá para você considerar ele como referencial inercial. E por aí vai. Os referenciais inerciais, os referenciais que nós conhecemos, que mais se aproximaria desse referencial absoluto, seria uma estrela muito distante. Então, como responder essa pergunta? Porque a Terra é considerada um sistema de referência inicial apenas aproximado? A resposta simples e grossa, né? Porque não existe referencial inercial absoluto. Pronto. A aceleração de um corpo em queda livre é medida no interior de um elevador que está subindo com velocidade constante de 9,8 metros por segundo. Que resultado é obtido? Você está no elevador que está subindo com 9,8 metros por segundo e você deixa seu celular cair. Qual vai ser a aceleração medida do seu celular? Por favor, me digam. 0. 0? O celular não vai cair, ele vai ficar ali flutuando ali. Você solta ele com velocidade 0, né? Vamos dizer, você não está jogando ele para baixo, nem jogando para cima. Velocidade 0, componente vertical da velocidade 0. Aceleração é 0, então ele fica paradão ali. Não sobe nem desce, é isso? Ah, não, pensei que era se ele estivesse descendo. É a velocidade mais a velocidade que ele está descendo. A velocidade do elevador mais a velocidade do objeto em queda livre, que é 9,8. Ela está subindo. Ô, gente, essa pergunta é uma pergunta maldosa. Pergunta maldosa. Ele está perguntando qual que é essa aceleração do corpo em queda livre. Ô, gente, se o elevador está subindo ou descendo com velocidade constante, ou seja, se a aceleração do elevador for 0, a aceleração deste corpo em relação ao elevador vai ser o quê? Vai ser o próprio G. Se a velocidade é constante, a aceleração vai ser o próprio G. Se o elevador está acelerado para cima, uma aceleração A, aí o elevador está acelerado para cima, uma aceleração A, aí a aceleração que você vai ver do objeto caindo em relação ao elevador vai ser o G mais o A. Caso contrário, se o elevador está acelerado para baixo, né, com aceleração para baixo, a aceleração de um corpo qualquer ali vai ser o quê? Vai ser o G menos o A. Se o elevador tivesse, por exemplo, para baixo, com a mesma aceleração da gravidade, ou seja, se o elevador estivesse em queda livre, no referencial inercial, né?
aí sim você veria este celular parado em relação a você. Só nesse caso, respondendo a quem falou isso, mas só nesse caso. O elevador está acelerado com G para baixo. Agora, o que ele está falando é o seguinte: o elevador está com velocidade constante. Se está com velocidade constante, não importa se é para cima, para baixo, a aceleração que você vai ver o corpo ali cair no elevador vai ser o próprio G. Não muda em relação vamos dizer, ao piso lá do prédio, né? Em relação à estrutura do prédio. Se você tomar a estrutura do prédio como referência, não muda, é o mesmo G. Aqui que eu falei que essa questão é maldosa, porque ele coloca aqui, ó, com velocidade constante, dá o modo da velocidade, 9,8, você, se não é esperto, você vai pensar, é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, né? E aí você vai falar, então, se ele está subindo com a aceleração da gravidade, e o objeto existe ainda, né, a força gravitacional que puxa aquele objeto com a aceleração da gravidade, a aceleração que você vai ver o objeto em relação ao elevador vai ser 2 vezes G. Mas não, se está com velocidade constante, a aceleração é o próprio G. Aí eu vejo o seguinte, uma dúvida que as pessoas costumam pensar é o seguinte, poxa, mas se está subindo e você solta o objeto ali, se ele está com uma velocidade para cima e você solta ele ali, então, se o elevador está com velocidade para cima, você solta o objeto, então era para ele demorar, por exemplo, menos tempo para bater ali no solo. Não, porque na hora que você soltou ele, o objeto em relação ao solo, ele não estava com velocidade vertical 0, não. Ele estava com velocidade vertical V para cima. V, a mesma velocidade do elevador em relação ao prédio, em relação ali à estrutura do prédio. Ou seja, se você vendo esse objeto, o movimento desse objeto em relação à estrutura do prédio, ele vai ter um movimento inicial para cima, porque ele tem uma velocidade inicial para cima, e depois aí, então, ele vai ter uma velocidade em relação ao prédio para baixo. Vai ter uma velocidade para cima, porque a velocidade inicial dele é para cima em relação à estrutura. Então, nesse movimento que ele faz aqui, o tempo iguala os dois tempos, né? Se o elevador tivesse parado, aí ele cairia direto, teria apenas metade, né? Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, você vendo em relação à estrutura do prédio, o movimento do celular seria mais ou menos assim. Ele subiria para depois descer. Quando ele chegar nessa mesma altura aqui, em relação à estrutura do prédio, ele estaria o quê? Ele estaria, foi uma questão que nós vimos aí para trás, ele estaria com a mesma velocidade em modo com que ele subiu aqui. Aquela história que nós vimos, né? Essa subida dele aqui, do elevador até esse ponto máximo, e essa outra aqui, essa descida desse ponto máximo até aqui, elas são simétricas. Mas isso de tal forma... Oi. Isso aconteceria mesmo se ele estivesse dentro do elevador? Eu estou considerando ele dentro do elevador. Mas Você a aceleração está dentro do elevador, você vê ele inicialmente com velocidade 0. Alguém que está fora do elevador vê ele inicialmente subindo com uma velocidade inicial para cima. Percebe? Sim. Então, este tempo aqui vai ser maior não. Esse tempo aqui
somado esse tempo de queda restante, vai ser igual a se você estivesse observando a estrutura do elevador. Então, lá na estrutura do elevador, o movimento do corpo seria simplesmente esse aqui, para baixo. Mas os dois tempos são iguais. Então, estou querendo falar algumas coisas, como, por exemplo, esse tempo aqui, esse tempo considerado de queda, ele é menor do que o tempo total, que é simplesmente o tempo de queda visto de quem está no referencial do elevador. Esse aqui vai ser menor. Esse tempo total, considerando a subida, mais essa primeira parte da descida, mais então a segunda parte da descida, é que vai ser igual a esse tempo aqui. E qual vai ser a aceleração do celular? Oi? E qual vai ser a aceleração do objeto? Qual vai ser? É o que eu estava falando há pouco. O elevador não está com velocidade constante, então a aceleração dele é a mesma aceleração da estrutura do prédio. Qual que é? É G. Mas e se o elevador tiver com uma aceleração também? Ah, não. Mas o que ele fala aqui nesse problema é que o elevador está com velocidade constante. Então, aceleração igual a zero. Se o elevador, aí vem outro problema. Se o elevador tiver com uma aceleração para cima, aí é outra questão, né? Aí, então, você vai ver, você dentro do elevador, você vai ver esse objeto cair com uma aceleração igual a A mais a aceleração da gravidade. Dentro do elevador. Quem está aqui fora vê o objeto cair com uma aceleração qualquer da gravidade. Olha, se o elevador estiver para baixo aqui, olha, eu acho isso interessante. Com a mesma aceleração da gravidade, a aceleração do objeto dentro do elevador vai ser quanto? Vai ser zero. Você solta o objeto, você está caindo, o elevador está caindo com a mesma velocidade inicial do objeto e mesma aceleração do objeto, que é G. Então, o objeto fica flutuando. Podemos ir para frente, gente? Está entendido isso? Sim. A cabeça de um martelo começa a se soltar do cabo. Como você deve bater o martelo em um bloco de concreto para que a cabeça fique firme novamente? Porque isso funciona. A gente tinha até separado o martelo lá, mas esqueci lá fora. Não precisa ir lá buscar. Entenderam a situação? Vocês já passaram por essa situação? Quem já deu algumas marteladas aí, já prendeu algum prego, muito possivelmente já passou por isso. A cabeça do martelo começa a se soltar. Com o risco, na hora que você for bater, ela se solta antes de bater. Então. Já passaram por essa situação? Aí, Sim. então, a pergunta é o seguinte: como que você faz, como que você bate o martelo em um bloco de concreto para que a cabeça fique firme novamente? Pensa aí, o bloco de concreto lá, é assim que você bate o martelo? Pega ele, a cabeça dele para baixo e pimba. Ou é assim, ao contrário? Já a mesma coisa, só que com a cabeça para cima. A ou B? Como que vocês fazem? Depende. O A, mas o B também dá, se você estiver segurando a cabeça do martelo. Eu acho que é A, professor, não sei não. Você acha que é A? É, porque se fizer B, a cabeça vai pular pra fora, não vai não. Mas se você estiver segurando a cabeça do martelo, professor, também dá, ué. É.
Pois é, vocês dois que se manifestaram, beleza. Vocês estão demonstrando o que eu quero chamar a atenção que não é. Porque é muito comum as pessoas terem o que eu acho a base de raciocínio de vocês. Mas a forma que vocês devem bater é a B. Primeira coisa, apenas um comentário. Ô, gente, quer dizer que vocês nunca passaram, nenhum de vocês ainda nunca passaram por essa situação? Vocês têm Não, que botar a professor. mão O na massa? Marcelo aqui em casa estão todos bons. Ah, tão bom. Sim, Tem já isso passei também. demais por isso, professor. Já passou demais, né? Principalmente com E mesmo assim marreta, você né? bate segundo A? Não, eu bato igual o B, igual eu te falei. Eu seguro a Igual cabeça do B. martelo e bato a madeira no chão. É isso aí, é isso Mas o aí. A, para mim, também dá para fazer, ué. Não, mas o A fica muito difícil. Vamos explicar, vamos entender o porquê das diferenças. Mas então eu estava falando, gente, isso. Na prática, você vê que é isso aqui. Eu acho que desde criança eu sabia que é isso aqui, mas não sabia explicar. E eu acho que a gente tem alguma intuição aí, sei lá. Intuição, será que pode falar intuição? Talvez não. Mas tem alguma coisa aí que leva muitas vezes a gente a pensar que a solução seria este A aqui. Ô, gente, a questão toda é inércia. Olha, qual que tem mais inércia? O cabo do martelo ou a cabeça do martelo? Qual que tem mais inércia? Você já sabe o que é inércia, né? A cabeça do martelo? Inércia, podemos entender que massa é uma medida quantitativa da inércia de translação do corpo. Massa é uma medida quantitativa da dificuldade que nós vamos ter para alterar o estado de movimento daquele corpo. Então, qual que tem maior inércia? É a cabeça. É ou não é? Ela tem mais massa, ela é do material muito mais denso, é de aço, às vezes, né? Um material muito mais denso do que a madeira. Ela tem mais inércia. Então, imaginem comigo. Está se movendo para baixo com uma velocidade V. Tanto a cabeça como o cabo do martelo. Qual que vai ser mais difícil parar? Vai ser a cabeça. Ele tem mais massa, né? Ele tem mais inércia. Vai ser mais difícil parar ele do que parar o cabo do martelo. Você bate o cabo do martelo aqui no chão, vai ter uma força aí de contato, entre aspas, né? Uma força normal, que vai, num curto intervalo de tempo, em uma distânciazinha aí, pequenininha toda a vida, levar o cabo do martelo de uma velocidade V até uma velocidade zero. Ora, mas você tem que parar também a cabeça do martelo. O que vai parar a cabeça do martelo? A cabeça do martelo, que vai poder parar ela, é o atrito entre a madeira que está aqui, ó, e o ferro. É o atrito. Essa madeira, ela vaza aqui, né? Daí vocês sabem, já viram um martelo, né? Essa madeira, ela vaza aqui em cima. O que vai segurar aqui, o que vai poder parar essa cabeça, quando você bate ele aqui no chão, vai ser esse atrito. Basicamente, esse atrito. Às vezes ela é meio ovalada assim, né? Meio ovalado, não, meio cone, fechando um cone, mas é fundamentalmente a força de atrito que vai parar ele. Ora, quanto maior for a inércia dessa cabeça, maior vai ter que ser essa força de atrito. Concordam? Consequentemente, olha, então, duas coisas que eu vou falar. Primeiro, quanto maior for a inércia da cabeça do martelo, maior vai ter que ser a força de atrito para parar o martelo numa mesma distância, ou seja, para ele entrar, vamos dizer, 5 centímetros. Quanto maior a massa, mais difícil é você
produzir esse ΔV, né? Então precisa de uma força cada vez maior. Se você bate aqui ao contrário, você pode falar, tá, então tudo mais vai se repetir. Tudo mais vai se repetir. Mas vejam vocês, como é muito mais fácil parar o cabo do martelo do que a cabeça, esta força aqui, ó, não vai precisar ser tão grande quanto neste caso. Então, o que acontece? Em cada batida que você der, o cabo do martelo não vai entrar tanto quanto neste caso aqui. Então, uma questão de inércia. Aqui, ó, o chão facilmente, entre aspas, né, mas facilmente, ele para, ele tira, ele acelera o cabo do martelo num curto intervalo de tempo, numa distância, num ΔY muito curto. Ele leva o cabo do martelo da velocidade V até velocidade zero. E o que vai levar o cabo do martelo até essa velocidade zero vão ser essas forças de atrito aqui, que não vão precisar ser tão grandes quanto neste caso, porque a inércia do cabo do martelo não é tão grande quanto da cabeça do martelo. Entendido? E na prática, gente, é incrível, né? De repente, aqui, ó, você teria que fazer uma força, não seria só da velocidade, não. Depois que bateu, ainda continuar a fazer uma força muito grande. Muito grande. Você usando a inércia, aproveitando a inércia, a coisa fica muito mais simples. Para frente? Alguma dúvida? Não é a queda que machuca você, é a brusca parada embaixo. Traduza isso usando as linguagens das leis de Newton do movimento. Tem uma piada aí que eu não vou lembrar, e mesmo se lembrasse não iria contar, mas basicamente é o cara caindo, o cara otimista caindo de um prédio aí, né, de 100 andares, aí ele, estou no 50º andar e até agora tudo bem. Estou no 10º andar e até agora tudo bem. Né? Ou seja, tudo bem. Não é a queda que te machuca. O que vai te machucar vai ser essa brusca parada embaixo. Traduza isso usando as linguagens das leis de Newton do movimento. Ora, gente, olha aqui. Você está lá, vamos dizer, 100 metros. Vamos supor, 100 metros acima do solo. Aí você joga um corpo de 100 metros acima do solo. Esse corpo vai sendo acelerado com uma aceleração G, até que chega aqui embaixo com uma velocidade V. Então ele vai estar durante 100 metros nesse seu movimento aqui, sendo acelerado com esse G para baixo. Aí ele chega lá embaixo com velocidade V. Em uma distância muito pequenininha, correspondente, vamos dizer, à elasticidade deste corpo, do meio que ele está, né, do meio que ele vai bater, do cimento e tal, mas numa distância muito pequenininha, ele vai da velocidade V, que ele adquiriu em 100 metros, vai dessa velocidade V até a velocidade zero. Ora, dá para entender, né? Que a aceleração do corpo, nem que ele encostou a primeira parte dele no solo, até quando ele ficou com velocidade zero em relação ao solo, essa aceleração para cima é em modo muito maior do que a aceleração G. Então, o corpo humano, ele tem uma... pensando, né, numa queda, o corpo humano ele tem uma estrutura que suporta até uma certa aceleração aí, não sei quanto, tal, não me lembro de quanto. Depois disso não suporta mais. Então, dependendo da altura, você pode chegar numa velocidade no solo tal que naquela curta distância, também naquele curto intervalo de tempo, você vai diminuir sua velocidade de um ΔV muito grande, né?
então a aceleração sobre você é muito grande, sua estrutura não aguenta. Você pode morrer, ou coisas desse tipo. Ok? Bola para frente? Quando um peso grande é puxado por um fio no limite de sua elasticidade, puxando-se o fio suavemente, o peso pode ser levantado. Porém, se você puxar bruscamente, o fio se rompe. Explique isso usando as leis de Newton do movimento. Olha, essa questão eu considero assim muito legal, essa questão, e importante todavia. Eu acho que quem de fato entende isso, entende o conceito de inércia. Inércia, né? Aquela tendência que o corpo tem para manter o seu estado de movimento. Quem entende essa questão entende o conceito de inércia. E essa questão poderia ser falada de várias e várias outras formas. Talvez vocês já tenham feito isso. O carro do amigo de vocês atolou lá no barro, tal. Vocês querem puxar o carro do amigo de vocês. Vocês amarram uma corda no paralama, lá, uma parte do carro de vocês, outra ponta da corda lá no paralama do outro carro, ou do para-choque. Estou querendo falar para-choque do outro carro. Em alguma parte do carro. Se você puxa suavemente, daqui a pouco vamos comentar isso suavemente, você é capaz de puxar o carro do colega de vocês. Mas se você vai no você vai, então, rebenta a corda, rebenta lá o para-choque de um carro, do outro tal, mas o carro do colega de vocês não sai. Vocês sabem isso que eu estou falando? Entendem isso que eu estou falando? Outra situação, por exemplo, as meninas aí, as meninas certamente eu não digo, mas a maioria de vocês, pelo menos a maioria, já deve ter passado por isso. Vai tirar um fio de cabelo da sobrancelha, vai, como chama? Depilar a sobrancelha, né? Tal. Como que vocês fazem para não sentir dor? Puxa suavemente? Não, se puxa suavemente, dói toda a vida. Ou um cabelo qualquer, né? Dói toda a vida. Tem que dar, vai no VaptVup, top, que aí praticamente não dói nada, não dói nada. São várias situações assim. Vamos concentrar em duas, que as duas retratam bem as questões envolvidas e retratam bem o que é inércia. Então, isso aí que ele está falando é o seguinte: você tem um corpo aí de massa M e você puxa esse corpo para cima. Puxa esse corpo para cima. De cara, já vou dizendo para vocês o seguinte: puxar esse corpo para cima, como que eu vou dizer essa sua ação aqui? Você está produzindo uma aceleração sobre o corpo? Então, inicialmente, não, porque, de repente, essa sua aceleração, né, pode ser zero. Este barbante aqui vai arrebentar. Então, vamos considerar, vamos falar por enquanto, daqui a pouco nós vamos falar sobre aceleração, temos que falar, né? Nós estamos caracterizando o movimento como você puxando uma velocidade V, ou seja, você dá uma velocidade V para a sua mão. Então, inicialmente, esse barbante aqui, ele não está reto, né? Não está esticado, entre aspas. Assim que ele esticar, ou melhor, assim que ele ficar reto, ele vai passar aí um intervalo de tempo muito curto, um ΔTzinho, que ele vai encumpridar. Aí vamos usar, aí seria melhor usar o termo esticar. Bom, correspondente àquela elasticidade dele, né? Um outro problema que é a mesma física com diferenças nas forças. É o seguinte: é uma mágica aí para vocês fazerem aí na casa de vocês. Pega uma toalha, coloca sobre a mesa, não pega só um copo, não. Pega a louça mais fina que tiver em casa, aquele
prato, memória da vovó, de vocês, tal, põe tudo ali em cima da mesa, a toalha, né, em cima da mesa, pega a toalha aqui e pá, dá um puxão na toalha, de tal forma que a toalha sai e os pratos, a louça toda, os copos que você colocou lá, sem ninguém encostar neles, fica no mesmo lugar ali em cima da mesa. Professor, você está querendo que minha mãe me mate, né? Pô, Você não acredita na física? eu acredito, eu não acredito em mim Eu vou mesma. te mostrar aqui que é possível fazer isso fisicamente. Você nunca viu mágicos fazendo isso? Eu já vi, professor, mas é que eu não acredito em mim Aqui não vai mesma. ter jeito de eu fazer. Mas uma brincadeira que eu vira e mexe eu faço quando estou dando essa aula presencial, antigamente, eu já dou aula, já tem muito tempo. Antigamente as pessoas não tinham celular, né? Eu pegava, quem tem um relógio chique aí? Pegava o relógio, colocava assim em cima de um papel em cima da mesa, né? E aí, aqui, o relógio não pode cair no chão, né? Senão vai quebrar. E fazia lá preparava lá, fazia uma encenação, deixava o dono do relógio assim com o coração na mão, dava um puxão na folha de papel, tirava a folha de papel e o relógio ficava ali em cima da mesa. Antes eu ia puxando suavemente assim, tal, de tal forma, se puxasse um pouquinho mais, o relógio caía, né? Tal. Hoje costumo fazer essa mesma coisa com o celular. Mas nessa aula online não tem sentido. Fica bem, eu não me preparei para fazer isso. Mas não precisa. Eu acho que dá para vocês entenderem bem. Ou melhor, vocês todos podem fazer aí agora, onde vocês estão. Pega uma folha de papel qualquer, coloca um objeto qualquer em cima dele, não querem arriscar o celular de vocês, colocam a caneta. Dá um puxão rápido, a folha de papel vem, a caneta fica. Façam isso. O que eu estou falando aí é a mesa, a toalha e um copo de chope em cima da toalha. Copo de chope não pode derramar, né? Seria um pecado derramar. Aí você, mesma coisa, puxa com a velocidade dele. Olha, aqui, nesse problema aqui, nessa mágica aqui, a força envolvida vai ser a força de atrito. Neste problema aqui, a força envolvida vai ser a tensão no fio. A semelhança entre os dois problemas vem do fato que a força de atrito estático, ela pode variar de alguma coisa que vai de 0 até um valor máximo. Não é isso que nós vimos? Não vimos, nós vamos ver. Então, já adiantando, a força de atrito pode variar de 0 até um valor máximo. Da mesma forma que a tensão nesse fio, ela pode variar de 0 até um valor máximo. A tensão no fio não aguenta aí infinito. Nós, então, o que nós queremos fazer? Nós queremos acelerar este corpo para cima, né? Com uma aceleração A. Vamos comentar que aceleração que é essa. Ou seja, esse corpo que está parado, daqui a pouco nós queremos que esse corpo esteja movimentando com a velocidade V, a mesma velocidade da minha mão. Ora, a aceleração máxima que nós vamos poder dar para esse corpo vai corresponder à força máxima que vai poder agir sobre ele, dividido pela massa dele. Ora, gente, quais forças que estão agindo sobre este corpo aqui? Na hora que eu estiver acelerando ele para cima. São duas. O peso, mg, e essa tensão aqui. A aceleração vai ser a maior possível quando a tensão for a maior possível. A máxima aceleração que esse corpo pode adquirir, repetindo, ele não pode adquirir uma aceleração lá quase infinita. Né? A máxima aceleração que ele pode adquirir vai ser correspondente à força resultante máxima sobre ele. A força resultante máxima sobre ele vai ser justamente a tensão máxima que esse fio aguentar, menos o peso dele. E isso dividido pela massa do corpo. Então vejam vocês que este corpo não pode ter uma aceleração infinita. Embora sempre a aceleração dele vai ser dada por quê? Sempre a aceleração dele vai ser dada pelo ΔV
Ou seja, velocidade inicial é igual a zero, velocidade final é a mesma velocidade v, para ele estar acompanhando aqui a mão, né? A velocidade final dele tem que ser a velocidade da mão, a velocidade com que a mão vai. Tá. Esse ΔV, V menos V0, dividido por ΔT. Onde o ΔT aí corresponde ao tempo de esticamento do fio. Tempo de esticamento do fio, o que é isso? É quando o fio começa, podemos dizer que é quando o fio começa a fazer uma força sobre o corpo, e a partir disso ele vai, como se fosse uma molinha se esticando, até o máximo de esticamento dessa bolinha, dessa molinha. Esse fio pode imaginar como uma mola, né? Então é quando a força começou a puxar o corpo para cima até a elongação máxima dessa mola. É o tempo de esticamento do fio. Então é importante vocês verem aqui o seguinte: quanto menor esse tempo de esticamento, mais fácil é o A/6 atingir o valor correspondente à força máxima. Quanto menor esse tempo de esticamento. Concordam com isso? O ΔV vai ser sempre o mesmo. Vai ser a velocidade da sua mão, né? Com a mesma velocidade da sua mão, o ΔV vai ser sempre o mesmo. Vai ser a velocidade da mão menos zero. Ou seja, ΔV corresponde à velocidade da mão de vocês. Agora, quanto menor o tempo de esticamento do fio, maior vai ser o A. Então, aquele fio que não tem elasticidade muito pequena, é mais fácil ele se romper do que um fio que tem uma elasticidade maior. Justamente porque esse tempo de esticamento, se ele tem pequeno, ΔT vai ser pequeno. Mas aí seria então a tensão máxima, né? Que pode haver sobre o fio, o peso do fio, tensão máxima menos mg dividido pela massa do fio, corresponde a maior aceleração. Este problema aqui é quase em tudo idêntico ao problema da mágica, da toalha sobre a mesa, ou do problema da depilação, né? E várias outras situações. Só que no problema da mágica, ao invés da força limite ser a tensão máxima que o fio aguenta, a força limite aqui, a força máxima que você vai poder realizar sobre este corpo, consequentemente resultando na máxima aceleração que esse corpo pode ter, vai ser causada pela força de atrito. Então, quando falarmos sobre força de atrito, nós vamos voltar a ver sobre essa mágica. Vai ser na aula que vem. Um cavalo puxa uma carroça. Uma vez que a carroça puxa o cavalo para trás com uma força igual e contrária à força exercida pelo cavalo sobre a carroça, por que a carroça não permanece em equilíbrio, independente da força exercida pelo cavalo sobre a carroça? Isso aí aconteceu aí com um ex-aluno meu. Ele foi para a fazenda lá, tal, subiu lá na carroça, na charrete, lá tal, e acontece que da vez anterior que ele foi à fazenda, ele esqueceu o livro de física dele, o Cias, os irmãos, esqueceu lá, esqueceu no estábulo. Ele concluiu que o cavalo andou folheando aquele livro, andou lendo algumas coisas, entendendo algumas coisas, mas não muito bem, sabe? Aí, quando a outra vez ele subiu na charrete, colocou lá o cavalo preso na charrete, falou, anda. O cavalo virou e falou, meu prezado, me desculpe, mas pelo livro que você esqueceu aqui, eu não vou ter esse esforço, porque eu sei que não vai adiantar nada. Se eu fizer sobre a charrete uma força F para frente, uma força F1, a charrete vai fazer sobre mim, de acordo com a terceira lei de Newton, uma força F, uma força F1, mesmo modo, mesma direção, porém sentido oposto. Uma força anulando a outra, e aí não vai resolver nada. Não vamos sair do lugar, é perda de energia toda, não vou nem tentar. E aí, se fosse com vocês, o que vocês falariam para o cavalo? Ou vocês concordariam com o cavalo?
O cavalo não conhece o atrito, né? Mas como que é isso? Que história é essa de atrito? Tem a ver. A força de atrito vai entrar aí também, né? Ô, gente, se nós consideramos como nosso sistema o conjunto cavalo e carroça, essas forças aqui, de ação e reação, né? Força que o cavalo faz sobre a carroça e a força que a carroça faz sobre o cavalo, são pares de ação e reação que se cancelam, se anulam. São forças internas ao sistema. Mas, repito, se nós consideramos como nosso sistema a carroça e o cavalo, essas não são as únicas forças que agem sobre o sistema. Quando o cavalo tenta andar, ora, ele vai empurrar o chão para trás. Consequentemente, o chão vai empurrar o cavalo para frente. Ora, o que vai mover o sistema carroça e cavalo vai ser justamente essa força de atrito. Se o cavalo lá e a carroça estivessem sobre o gelo, aí não adiantava. Não adiantava tentar puxar, porque a força total sobre o sistema seria zero. Se só forças internas são consideradas, a força total sobre o sistema é zero. Mas aí, então, veja, sobre o sistema como um todo tem essa força de atrito. O cavalo empurra o chão para trás, o chão empurra o cavalo para frente. Agora, se quisessem, vocês poderiam considerar como sistema apenas a carroça. E aí sim, veja vocês, a força sobre o sistema, vamos dizer, força tem peso normal, né, que se anula, podemos esquecer. A força sobre o sistema carroça seria o quê? Esta força que o cavalo exerceria sobre a carroça. Então, o cavalo, ele leu aí o livro de vocês, mas ele não prestou atenção a isso. Que forças, quando você diz as forças, elas se anulam dentro de um determinado sistema. Se você considera como seu sistema cavalo e carroça, essas duas forças se anulam, tal, pode esquecer elas para o efeito da dinâmica desse sistema. Mas se você considera como seu sistema apenas a carroça, ou então até mesmo apenas o cavalo, aí então estas forças aqui já não estão dentro do mesmo sistema, né? Então, se você considera só o cavalo, a aceleração que o cavalo vai ter vai ser igual à força que o chão empurra o cavalo para frente, ou seja, a força que o cavalo empurra o chão para frente, menos a força que a carroça puxa o cavalo para trás. Tá legal? Podemos ir para frente? Se ninguém diz nada, vamos para frente. Uma questão bem parecida com essa. Em um cabo de guerra, duas pessoas puxam as extremidades de uma corda em sentidos opostos. Ora, pela terceira lei de Newton, a força que o corpo A exerce sobre o corpo B possui módulo igual da força que B exerce sobre A. Então, o que é que determina o vencedor? Ou seja, em um cabo de guerra, menino de blusa verde, menino de blusa azul. Ora, o menino de blusa azul puxa o menino de blusa verde com uma força F1, da esquerda para a direita. A reação a esta força vai ser que o menino de blusa verde puxa o menino de blusa azul com uma força de mesmo modo, F1, porém sentido oposto, da direita para a esquerda. Vocês veem, né, gente, que essas forças são forças de ação e reação. Elas sempre têm que ter o mesmo módulo. Aí você pode falar, mas se o menino lá puxar com mais força, toda a tensão no fio vai ser determinada por essa mais força. Toda a tensão no fio vai ser uma só. Se o menino puxar com mais força e o outro lá conseguir aquela mesma força, fio, no máximo, o fio estica mais, a corda lá, né? Estica mais. Então. Se ele não conseguir, ora, aí vem a seguinte questão. Ele não vai conseguir por quê? Não vai ser porque esta força que ele vai fazer aqui vai ser menor. Vai ser porque
a força que ele vai fazer sobre o chão, consequentemente o chão vai fazer sobre ele, vai ser menor do que o outro. Então, vejam bem, o nosso sistema vai ser os dois meninos mais a corda. Os dois meninos, né? Simplesmente o meio da força é transmitida de um ponto até o outro. Nós temos os dois meninos. Quais as forças que agem sobre esse nosso sistema? Essas duas aqui forças são forças internas ao sistema. São forças que estão se anulando. Ora, mas tem outras duas forças que agem externamente ao sistema que não necessariamente vão ser iguais. Vai ser o quê? Estou chamando aqui de força F2. Vai ser a força que o chão vai fazer sobre... A força de atrito que o chão vai fazer sobre o menino de blusa azul. Aqui, é claro, tem a normal, né? A força normal também, que é a força do chão sobre esse menino. Vamos falar só sobre essa força de atrito. É a força que o menino empurra o chão para frente, consequentemente, o chão empurra o menino para trás. E tem a força F3, que é a força que o chão vai fazer sobre o pé do menino aí de blusa verde. O menino de blusa verde empurra o chão para frente, o chão empurra o pé do menino para trás. De tal forma, vence quem empurrar o chão com mais força. Ou seja, se F2 for maior do que F3, o corpo vai se mover no sentido de F2. Caso contrário, o corpo vai se mover, se F3 for maior do que F2, no sentido de F2. Se forem iguais, fica empatado lá o cabo de guerra. Tudo bem? Uma outra questão. Vocês já viram o cachorro molhado se secar? Ele dá uma... Já viram? Já. Dá uma tremida, né? Roda, né? Sobre o seu corpo mesmo, né? Dá um chacoalhar, né? De um lado e para o outro. Então. Ou então, se vocês mesmos estiverem com a mão úmida aí, não tem toalha, né? Tal. Uma forma que a gente faz para tirar esse excesso de água, o que é? É fazer algo assim, né? Todo mundo já deve ter feito isso, né? Ou assim, não é? Ou seja, você tem aí uma água, né? Gotículas de água na sua mão, você abana a mão de um lado para o outro, essas gotículas saem. Por quê, hein, gente? Ora, o que vai prender essas gotículas, vamos dizer, as gotículas estão aqui, sua mão está aqui na vertical, né? O que vai prender essas gotículas vai ser aqui uma força ali entre o líquido e a superfície da mão. Uma viscosidade, podemos dizer uma viscosidade. Ela é uma força de atrito, né? Ela tem um valor limite que ela aguenta. Quando você faz esse movimento de chacoalhar, não apenas enquanto está chacoalhando, você está colocando essa gotícula com uma certa aceleração centrípeta A, senão ela não acompanha o movimento de chacoalhar. Então, enquanto está chacoalhando, se você chacoalhar muito rápido, velocidade muito alta, pode ser que só esta aceleração centrípeta aqui, que seria necessária para essas gotículas acompanharem o movimento circular que a sua mão está realizando, a força máxima, o atrito máximo entre as gotículas e a mão, não é suficiente para isso. Então, o que acontece? As gotículas não acompanham o movimento da mão, elas se soltam ali da sua mão. Como se não bastasse isso, quando você chega nas extremidades, você para a mão muito rápido, ou numa extremidade ou noutra. Ou seja, você dá uma aceleração muito grande na sua mão. Consequentemente, para as gotículas acompanharem essa aceleração grande que você dá na sua mão, elas também teriam que ter uma aceleração grande. Se a força de atrito, essa viscosidade, não conseguir dar a elas uma força tão grande, para ter aceleração tão grande, elas continuam o movimento. Então, também aí é uma questão de inércia.
Não sei se já aconteceu com vocês. Vocês, às vezes, estão agachados, como, por exemplo, ele dá o exemplo aqui, né? Olhando lá uns livros lá na parte de baixo da estante, aí, de repente, vocês levantam muito alto, ficam em pé muito alto. Estão agachados, bem baixo. Tal. Aí, muito depressa, vocês levantam. Aí, durante assim, um curto intervalo de tempo, vocês sentem uma leve tontura. Vocês já sentiram isso? É muito comum isso acontecer. Acho que seja algum de vocês aí já deve ter sentido isso. Ora, o que isso está acontecendo? Como as leis de Newton explicam isso? Explica o seguinte, gente. Você tem uma força aí, né? Você tem músculos que são capazes de mover o seu esqueleto, mover os seus órgãos, com uma aceleração muito grande entre aspas, né? Uma determinada aceleração grande. Agora, vejam vocês, o sangue que está lá dentro das veias de vocês, o sangue que está no cérebro de vocês, ali, dentro daquelas veias, tal, para eles acompanharem o cérebro de vocês, esse sangue, essa massa sanguínea, para acompanhar o cérebro de vocês, elas vão ter que ter a mesma aceleração que aqui o seu crânio está tendo, né? Que a sua cabeça está tendo. Ora, o que vai poder produzir essa aceleração vai ser uma força que, dentre outras coisas, envolve, vamos dizer, bem próximo do atrito ali interno, o atrito dentro das veias, das gotículas de sangue, das hemácias, tal, com a superfície interna ali da veia. Então, o que acontece? Esse sangue tem uma inércia, né? Para esta força levar o sangue com a mesma aceleração, ela não consegue com a mesma aceleração. Então, ela demora um ΔTzinho. Então, o que acontece quando se levanta muito rápido, não é que todo o sangue do seu cérebro vai descer, mas uma parte aí do sangue do seu cérebro desce em relação, né, ao seu crânio. Ou melhor, demora um pouquinho mais para subir do que o seu crânio. A aceleração que o sangue vai ter não vai ser tão grande quanto a aceleração aí do seu crânio. Aí, então, o seu cérebro vai ficar menos irrigado durante um pedacinho de tempo aí, o que dá essa sensação de tontura. Em uma colisão frontal entre um caminhão e um Fusca, qual sofre a força maior? Explique. Um Fusca e um caminhão. Os dois podemos dizer com a mesma velocidade em relação ao solo. Pá! Qual sofre a força maior? Fusquinha. Ah, errou! Forças de ação e reação é a mesma. A mesma força que o Fusquinha exercer sobre o caminhão vai exercer sobre o Fusquinha. Força de ação e reação é a mesma. É a mesma. Vamos discutir já, porque você e várias pessoas aí responderiam que o Fusquinha sofre a maior força. Olha, começa a discussão, a força é a mesma. Agora, qual dos dois sofre maior aceleração? Aí a resposta vai ser o Fusquinha. Por quê? A força é a mesma, mas a massa do Fusquinha é muito menor do que a massa do caminhão. Força igual a MA, não é? Então, a aceleração que o Fusquinha vai sofrer é muito maior do que a aceleração que o caminhão vai sofrer. Por que os passageiros do Fusca têm mais chance de se ferir do que os do caminhão? Porque os passageiros do Fusca vão estar sujeitos à aceleração do Fusca. Os passageiros do caminhão, a aceleração do caminhão. Os passageiros do Fusca, naquele mesmo intervalo de tempo ΔT, vamos dizer, correspondente ao amassar ali dos dois, tal, nesse mesmo intervalo de tempo ΔT, eles vão ter que ter o quê? Uma variação de velocidade muito, muito diferente uma da outra. O Fusquinha, ele vai, bate ali no caminhão e os dois vão para um lado. Aqui. O caminhão, ele bate, simplesmente diminui um pouco o modo da velocidade, mas continua no mesmo sentido.
Dá para perceber? O ΔT é o mesmo. Dá para perceber que o ΔV do caminhão vai ser bem menor do que o ΔV do Fusquinha? Então, a aceleração do caminhão é bem menor que a aceleração do Fusquinha. Para o Fusquinha e para quem está no Fusquinha também, né? O sujeito que está lá, tal, ele vai ter que ter aquela mesma aceleração que está no Fusquinha, senão ele sairia do Fusquinha, no sentido do caminhão, né? Ok? Mas então, veja bem, por causa disso, por causa da aceleração do Fusquinha ser maior, as pessoas muitas vezes confundem, então é porque a força é maior. Não, a aceleração do Fusquinha é maior é porque a massa do Fusquinha é menor. Mesmo a força do caminhão sobre o Fusquinha sendo, em módulo, a mesmíssima força do Fusquinha sobre o caminhão. Exercícios e problemas. E aí, fizeram? Tiveram dúvida? Alguém falou aí, teve dúvida do 37 ou 57? 37. Fala sobre o que mesmo? Eu esqueci. Sobre a caixa e as três pessoas. Uhum. Vão discutindo aí, todos eles. Uma bola está pendurada por um fio longo amarrada ao teto de um vagão de trem que viaja de oeste para leste sobre trilhos horizontal. Um observador no interior do vagão vê a bola suspensa, sem movimento. Faça um diagrama do corpo livre para a bola, considerando, primeiro caso, o trem possui velocidade constante. E, segundo caso, o trem está aumentando a velocidade de forma uniforme. Aí vem uma pergunta, né? Outra pergunta. A força resultante sobre a bola é igual a zero em ambos os casos? Ô, gente, esse problema, o que é? É uma parte daquele que nós resolvemos na aula passada, né? E hoje eu comecei lembrando do ônibus ou acelerado na horizontal ou com velocidade constante subindo um plano inclinado. A física que nós precisamos saber é a mesma. Então, são duas situações aí distintas. E a diferença delas é que numa situação, este corpo aí, o vagão, tem uma aceleração, vamos dizer para a direita. E na outra situação, a aceleração do vagão é igual a zero. Ou seja, ele está se movimentando, mas está com velocidade constante. Ora, nessa situação da esquerda, que forças agem sobre a bola ali, a bola do pêndulo? O peso E a tensão. E a tensão. O peso também agindo, é claro, na bola da segunda situação. E também, na bola da segunda situação, a tensão, agindo a tensão sobre o peso, né, sobre a bola ali do pêndulo. Rogério, vamos começar nessa segunda situação, aceleração igual a zero. Vocês concordam que a tensão no pêndulo em módulo vai ser igual ao peso? Concordam? Sim. Quem não concordar vai estar falando o seguinte, não é igual, a tensão é maior. Então o pêndulo estaria subindo assim verticalmente. Ou então a pessoa falaria, não, o peso é maior. Então o pêndulo, né, a bola estaria descendo ali verticalmente. Ou seja, essa bola, ela não tem nenhum movimento vertical. A aceleração vertical dela é zero. Se a aceleração vertical é zero, a força resultante na vertical vai ser zero. Ou seja, só essas duas forças agem sobre essa bola, então peso e normal têm o mesmo módulo. É por isso que existe aquela balança, né, de mola, né, que o pessoal usa muito em feira, né? Senão não seria possível, né? Ou algo assim. Agora, e no caso do vagão estar acelerado? Aí, no caso do vagão estar acelerado, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: esse pêndulo não vai estar na vertical. Aí alguém deve estar falando, mas por que não vai estar na vertical? Ora, se esse vagão está acelerado, o pêndulo também está acelerado ali com ele, não está?
Se o pêndulo está acelerado com ele, tem que ter alguma força na horizontal acelerando esse pêndulo. Ora, o pêndulo vai estar inclinado. A tensão vai ter componentes na vertical mg, componente do peso aqui, vai se igualar em módulo ao peso aqui, ou seja, essa bola também, depois que chegou nessa posição de equilíbrio, não vai estar nem subindo nem descendo. E a componente horizontal da tensão vai ser justamente igual a MA. A componente horizontal da tensão vai corresponder à força resultante sobre esse pêndulo, a força resultante sobre essa bola, que vai ser justamente o MA. A massa da bola vezes a aceleração do vagão. Ora, dá para ver claramente aqui que, neste caso, a tensão é maior do que o peso mg. É uma tensão, é uma situação de não equilíbrio. A força resultante sobre o corpo aqui não é igual a zero. Já neste caso aqui é uma situação de equilíbrio, aceleração igual a zero. Situação de equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Ou seja, a força resultante é justamente essa componente da tensão, a componente horizontal da tensão, que é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Uma bala de um rifle 22 deslocando-se a tal velocidade atinge o tronco de uma árvore grande no qual ela penetra até uma profundidade tanto lá. A massa da bala é de tantas gramas lá. Suponha uma força retardadora constante. Então, você deu um tiro ali numa árvore, a bala vai ter uma força retardadora, você vai ter uma aceleração constante enquanto está entrando na madeira da árvore. Qual é o tempo necessário para a bala parar? E qual é a força em newtons que o tronco da árvore exerce sobre a bala? Então, imagina aí, está aí a árvore, está aí o tronco da árvore, você deu um tiro aí, esse tiro entrou a uma distância d ali no tronco da árvore. Ele fala que a força retardadora, essa força de atrito que parou a bala do rifle, foi constante durante todo esse movimento. A bala tem uma massa m. Aqui, gente, vejam vocês, uma equação que nós podemos utilizar aí é a equação de Torricelli, né? Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, menos 2AD. Ou seja, velocidade final ao quadrado é zero. Velocidade inicial ao quadrado é dada aqui, né? Velocidade da bala. Quando ela chegou aqui, ela tinha essa velocidade, 350 metros por segundo. A é o que nós estamos querendo obter. Ah, não. A é uma das incógnitas. E D, quanto vale D? 0,130 centímetros. D é conhecido. A é uma das incógnitas, né? Em princípio, nós não sabemos quanto que é essa aceleração A. Conhecemos 0 é conhecido, conhecemos V0, 2 é conhecido, conhecemos D. Então, pela equação de Torricelli, nós obtemos justamente o valor da aceleração A. Uma outra equação que nós podemos usar, quando eu digo equação que nós podemos usar, é que envolve as variáveis que nós temos aqui no problema. As variáveis conhecidas e as variáveis não conhecidas. Uma outra equação que nós podemos usar é aquela que velocidade por um movimento de aceleração constante, né, velocidade, aceleração uniforme, que é o mesmo caso da Torricelli, a velocidade final é igual à velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo. Então, aqui, ó, o tempo é igual a velocidade final é igual a zero, então podemos escrever que o tempo é igual à velocidade inicial dividido por A. Se a gente pega esse valor de A que nós obtivemos inicialmente e colocamos nessa equação,
V0 é conhecido, né? Repito, a velocidade da bala, então nós vamos conhecer o tempo T. F é igual a MA, lembrando sempre disso, né? F é igual a MA. Então, nós estamos obtendo aqui a aceleração. Para termos a força, nós temos que multiplicar a aceleração que nós obtivemos pela massa M da bala. Tranquilo? Foi um problema que nós tínhamos duas incógnitas, A e T. Tivemos que utilizar duas equações para resolvermos. Aquele problema de duas equações para duas incógnitas. Aí vem o 37, o que o colega aí, que eu não lembro o nome, teve dúvidas, teve problemas. Dois adultos e uma criança querem empurrar uma caixa apoiada sobre rodas na direção do ponto marcado com X. Está aqui. Fotografei lá do livro, não ficou bom, mas dá para ajuda. Os dois adultos empurram com forças horizontais F1, esta aqui, ó, e F2. Horizontalmente, nenhuma força tem componente vertical. Acha o módulo, a direção e o sentido da menor força que a criança deve exercer. Ignore os efeitos do atrito. Não, eles querem empurrar na direção X. Então, para que isso aconteça, para que a caixa vá na direção X, qual a menor força que a criança deve exercer sobre a caixa? E depois vem outra pergunta. Se a criança exercer a força mínima determinada no item anterior, a caixa vai ter uma determinada aceleração que ele está oferecendo aí, ele está nos indicando, na direção X positiva. Qual que é a massa da caixa? Então, está aí o eixo X, está aí o eixo Y. A força F1 vai ter componente segundo Y, F1Y. E a força F2 vai ter componente segundo Y de F2Y. A força resultante, segundo Y, é a diferença entre elas. Perfeito? Ô, gente, se eles querem mover a caixa na direção Y, na direção X, desculpe, se eles querem mover a caixa na direção X, a componente Y da força resultante deve ser zero. Concordam comigo? Ou seja, a força resultante sobre a caixa está na direção X. Então, vejam vocês, se F1Y menos F2Y for diferente de zero, se F1Y menos F2Y for zero, aí não precisa nem da menina exercer força nenhuma. A caixa vai se mover na direção do Y. Mas se for diferente de zero, aí então a menina vai ter que fazer uma força justamente de mesmo modo, porém em sentido oposto, à diferença das componentes Y que os homens fizeram. Mas vamos lá. F1 faz um ângulo alfa com o eixo X. E F2 faz um ângulo beta com o eixo X. Então, nós podemos escrever que F1Y vai ser igual a F1 que multiplica o seno de alfa. Aquela história, né? Hipotenusa vezes seno dá o quê? Dá o cateto oposto. E o F2Y, a mesma coisa. F2Y vai ser igual, F2Y daqui, ó, vai ser igual ao F2 que multiplica seno de alfa. Lembrando isso aqui, ó, tem o mesmo modo de F2Y, né? Então, a mesma história. Cateto oposto é igual ao quê? Hipotenusa vezes seno do ângulo adjacente. Então, vamos dizer que a força resultante, assim, entre dos dois homens, a força, estou sendo só os dois homens, a força resultante tem uma componente que eu chamo FRY. Ora, para o corpo caminhar na direção X, como nós já falamos,
a componente da força total, todas as forças reais sobre o corpo na direção Y, tem que ser zero. Então, a menina entra aí como? A menina entra aí exercendo sobre a caixa uma força de mesmo modo de FRY, essa diferença aqui, porém no sentido oposto. Ou seja, a força da criança aí vai ter módulo da resultante F1Y menos F2Y, no sentido oposto dessa resultante. Aí, então, repito, estou enchendo vocês de falar isso. Aí, então, a força total na direção Y é zero, a caixa que estava parada vai se mover apenas na direção X. O que eu escrevi aí, né? Para a caixa se mover ao longo do eixo X, a força da criança tem que ser menos a força da componente da força dos dois homens na linha de direção. Se a criança exercer essa força, a força resultante, então, vai estar na direção X. Olha, aí entra uma outra questão que é o seguinte: esta aí é a menor força que a criança vai poder exercer e a caixa se mover na direção X. A criança poderia, por exemplo, exercer uma força sobre a caixa aqui assim, ó. Este V aqui. Ela poderia exercer essa força de módulo maior do que essa, igual ao FRY, desde que a componente dela na direção Y fosse igual a FRY. Entenderam? Mas aqui já não seria a menor força, né? A menor força é simplesmente a que anula essa componente da força total na direção Y. Agora, falando na direção X, a força resultante, que nós já vimos que está na direção X, ela vai ser a soma de quê? Desta componente da força F1 na direção X, mais a componente da força F2 na direção X. A componente da força F1 na direção X vai ser dado pelo F1, que multiplica o cosseno de alfa. É aquela história do que mesmo? Cateto adjacente é igual ao ângulo, é igual a hipotenusa, vezes o ângulo, vezes o cosseno do ângulo adjacente. Então, a mesma coisa para F1x, componente de F1 na direção X, e F2x, a componente de F2 na direção X. F1x, F1 cosseno de alfa, F2x, F2 cosseno de beta. A massa vai ser igual a quê? A massa do corpo vai ser igual à força resultante, maior a força resultante, vezes a aceleração. Então, nós saberíamos qual que é a massa da caixa, simplesmente o quê? Dividindo a força resultante, que, repito, seria essa componente de F1 segundo x, mais essa componente de F2 segundo x, dividindo essa força resultante pela aceleração. A aceleração é dada aqui, 2 metros por quadrado. Você que teve problema aí, entendeu? Entendi. Eu estava fazendo a mesma coisa, mas com vetor resultante. Como é que... entendi. Você anulando o vetor resultante. Isso. Aí a caixa ficaria parada, né? Eu não percebi esse Y, não. Então, é isso aí. Podemos ir para frente? Podemos. Duas caixas, uma de massa MA, outra de massa MB, estão em repouso sobre a superfície sem atrito de um lago congelado, ligadas por uma corda leve. Podemos desprezar a massa dessa corda. Figura abaixo. Uma mulher usando um tênis solado áspero, de tal modo que ela pode exercer tração, ela tem atrito, o pé dela tem atrito com gelo. Tem lá aqueles preguinhos lá na sola do sapato dela. Ela puxa horizontalmente a caixa de 6 kg, a caixa de massa MB, com uma força F, que produz uma aceleração A aí conhecida. Está aí a mulher, ó, ela exerce uma força F, podemos dizer uma tensão T1, uma tensão nessa parte inicial da corda,
que imprime uma força F no corpo de massa MB. Ora, a massa MA não vai saindo de graça acompanhando a massa MB, não. Vai ter que ter uma força agindo sobre ela para ela acompanhar a massa MB. Essa força vai ser justamente a força de tensão, podemos chamar de tensão T2, na outra parte lá da corda, que é um par de ação e reação. Né? Par de ação e reação. MA puxa MB com T, MB puxa MA com T no sentido oposto. Isto aí produz uma aceleração A, que vocês concordam comigo? É a mesma aceleração de uma caixa e da outra. Não tem, a menos que aqui não seja uma corda, fosse uma mola, por exemplo, poderia esta aqui ter uma aceleração maior do que esta. Mas, em princípio, a distância entre as duas caixas é a mesma, correspondente ao tamanho da corda. Então, a aceleração delas é a mesma, a aceleração que eu estou chamando de A. Mas aí o que ele está querendo saber é o seguinte: qual é a aceleração desta caixa aqui? Da outra caixa. Ora, se nós conhecemos a aceleração da primeira caixa, é a mesma aceleração da segunda caixa. Desenhe o diagrama do corpo livre para essa caixa A. Use esse diagrama e a segunda lei de Newton para achar a tensão T na corda que conecta as duas caixas. Essa tensão T aí. Depois, desenhe o diagrama de corpo livre para a caixa de 6 kg. Qual é a direção da força resultante sobre a caixa de 6 kg? Já vão dizer? Ora, se ela está acelerada para a direita, então a força resultante sobre ela vai ser para a direita. Ela saiu da velocidade zero, está acelerada para a direita, então a força resultante também é para a direita. Qual tem o maior módulo? A força tensão T ou esta força F aqui? Ora, essa caixa não está acelerada para a direita? A força total sobre ela não vai ser F menos T? Então, F tem que ser maior. Se T fosse maior, a caixa estaria acelerada para a esquerda. Lembrando que outras forças aqui, peso e normal, se anulam, né? Podemos esquecer. Estou falando apenas das forças verticais. E D usa a parte C e a segunda lei de Newton para calcular o módulo da força F. Mas vamos com calma aí. Está aí o corpo de massa MA. Forças que atuam sobre esse corpo de massa MA vão ser o peso dele, MA, massa MA vezes G, e a normal. Como eu já falei, os dois se cancelam. E outra força que vai agir vai ser a tensão T. Aí, gente, alguém poderia estar pensando, professor, mas no desenho T está lá em cima. Aqui no seu desenho você colocou o T aqui agindo no centro. Pô, gente, tanto faz. Depois, quando nós estiver falando de movimento circular de corpos, aí não é tanto faz, não, por outras questões. Falando em movimento circular. Mas aqui, considerando esses corpos como partículas, ou desconsiderando o movimento de rotação que eu quero dizer, desses corpos, não importa onde a gente aplica a força. Ou seja, não importa para a gente a noção de torque aqui. Então, em se falando apenas do movimento de translação deste corpo aqui, podemos imaginar que essa força está aplicada em qualquer lugar dele. Então, por uma questão apenas didática, nós vamos colocar como aplicada, eu acho que fica para a gente perceber, fica melhor ser aplicada aqui no centro deste corpo. São as forças que agem sobre este corpo de massa MA. A força resultante vai ser justamente a tensão, e aí, então, podemos escrever que a tensão vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ele deu aceleração, não deu? Então, nós temos a massa, a tensão T, simplesmente dividindo a massa pela aceleração. Agora, supondo o corpo de massa MB, forças que vão agir sobre ele, o peso e a normal. Também aí, nesse caso, o peso e a normal se anulam. Vão agir sobre ele a força F, que você está fazendo ali via corda para a direita, e a tensão, essa mesma tensão aqui, né, em módulo, a mesma tensão que age sobre o corpo de massa MA, agindo para a esquerda aí do corpo de massa MB. A força resultante agora vai ser dada por quê? A força resultante vai estar na horizontal
e vai ser dada por F menos T. Confere? F menos T. Ora, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu aqui escrevi G aqui. Não, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aceleração o quê? A aceleração deste corpo aqui. Professor, Oi. está um pouco confuso. Ah, Primeiro eu vou calcular esse F, que é A vezes MA mais MB, e depois que eu vou calcular a força resultante, né? Ou eu já posso calcular a força resultante sendo MB vezes G? não, peraí. Força resultante não é MB vezes G, não. É MB vezes A. Eu já corrigi aqui. Ó. Não sei por que eu coloquei o G ali. É o A. Força resultante é sempre a massa vezes a aceleração do corpo. Okay? Tá. Mas então a tensão eu calculo sendo MA vezes A e a força resultante é MB vezes A. Isso aí. Então, você pode determinar o valor da tensão inicialmente, considerando como seu sistema apenas o corpo de MA, como nós fizemos aqui. Então, a tensão vai ser dada pela massa do corpo vezes a aceleração que ele vai adquirir. Tudo bem? Tudo. Essa tensão é a mesma. Essa tensão é a mesma, atuando sobre o corpo de massa MA ou atuando sobre o corpo de massa MB. Isso é um par de ação e reação. Então, veja você, no corpo B, forças que atuam, peso e normal que se anulam, né? Então, na vertical que se anulam, e a força F, essa força aqui, ó, F, que você, via corda, está fazendo nesse corpo, menos a tensão que está puxando o corpo para o outro lado. Tá, entendi. Então, essa força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração dele. Tá, entendi. Obrigada. Entendeu? Olha aqui, vejam vocês. Neste caso aqui, primeiro, nós consideramos como nosso sistema o corpo de massa MA. Nesse segundo caso aqui, nós consideramos como nosso sistema o corpo de massa MB. Eu poderia também escrever uma outra equação para esse problema, considerando como meu sistema as duas massas, os corpos, tanto MA como MB, os dois corpos. Aí, então, vejam vocês, se o meu sistema são os dois corpos, qual que vai ser a força resultante sobre ele? Se o meu sistema são os dois corpos, esta tensão aqui e esta tensão aqui se anulam. São forças internas ao sistema que se anulam. Ora, a força resultante sobre o meu sistema vai ser justamente a força que eu faço sobre ele. Vai ser justamente F. Aí, então, nós podemos escrever que força resultante, que é F, é igual à massa total do sistema, MA mais MB, vezes a aceleração do sistema. Ok? Isso é uma outra forma, se quiséssemos, de calcular este F. Podemos ir para frente? É que a aula acabou. A aula acabou? Uhum. O horário da aula acabou? Pois é, nós estamos atrasados, hein, gente? Então tá. Então, a aula que vem, nós vamos começar com o exercício 57. Então, tem mais 2 exercícios, é isso, para corrigir? A aula que vem, nós começamos com o exercício 57, e aí eu vou falar um pouquinho do capítulo 5, que vai ser forças de Newton e aplicações, forças de atrito e aplicações das leis de Newton. Ô, gente, já deve estar aí sendo possível abrir o questionário. Qual que é o questionário de hoje? É o questionário 4, não é isso? É o 3, né, não? É, o 3, questionário 3, isso aí. Olha, o questionário 3, então, já está aberto, aquela mesma coisa, vai até amanhã, 1 minuto antes da meia-noite. Ó, tem um probleminha, não é probleminha, apenas uma advertência. Eu errei aí, eu abri esse questionário na semana passada. Abri, não, eu coloquei esse questionário na semana passada.
Então, ele está lá para ser aberto agora, mas no organograma lá ele está na semana passada. Entenderam isso que eu falei? Então, se vocês procurarem por essa semana, que começa agora no dia 24, lá está apenas o questionário de quarta-feira que vem. O questionário de hoje está na semana passada, na semana anterior. Ô, gente, até quarta-feira. Alguma pergunta? Algum comentário? Quem está gravando aí? Eu, professor. Isso aí. Então, pode parar de gravar. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. E, então, até